E é isso, maravilhosa! Seja muito, muito, muito bem-vinda ao terceiro episódio. Como eu falei, por enquanto ainda consigo contar, do Posicionare Podcast. Aqui a gente fala sobre posicionamento, imagem, comportamento, mentalidade, tudo que envolve o mundo feminino, principalmente aí para as empreendedoras de plantão. E hoje eu tô muito, muito, muito feliz porque eu vou receber a maravilhosa da Thaís Monsores. Eu quase trouxe um caderninho aqui, eu juro, para ir anotando, porque essa semana a gente deu uma aula sozinha, eu já cheguei, ela já chegou, na verdade, com os 2 pés na porta, eu já cheguei aprendendo coisa. Então, se eu fosse você, mas somente se eu fosse você, eu pegava aí um caderninho enquanto você escuta esse podcast e vai anotando os insights, vai anotando as ações, vai anotando, porque com certeza vai ser muito bem rico, muito lotado de conteúdo, e seja muito bem-vinda, tá? Obrigada por aceitar o convite e bora lá. Ai, muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Acho que vai ser um momento incrível de troca de experiência, troca de aprendizado e vamos que vamos pra cima, bora voar. Bora voar, exatamente. Se estivesse filmando backstage, já dava um pré-podcast, né? Com porque certeza. A gente já bateu um papão aqui. Com certeza. Tá, maravilhosa. Eu vou deixar você se apresentar. Fala um pouquinho do que você faz hoje, mas depois eu quero, assim, ó, que você destrinche sua história pra gente, porque eu quero conhecer bastante e muito mais de você também. Fechado. Bom, gente, muito prazer, mulherada. Eu sou Thaís Monsores. Sou especialista em transformar pessoas profissionais comuns em líderes extraordinários. Uau! Que inspiram suas equipes a entregarem resultados de alta performance. Maravilhosa, zero defeitos. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu aprendi ontem, Thaís. Explica essa apresentação já dá a dica pra galera. Boa. Traduz. Boa. Então, eu trouxe ontem, né? A gente fez uma super palestra ontem, né? E eu sempre falo que as pessoas, nós, né, estamos muito acostumados a nos apresentar pelo que a gente faz, né, Gabi? Total. E não pelo que a gente é. E a gente costuma não se apresentar pelo que a gente é porque a gente não se conhece verdadeiramente. Então, a profissão sempre vem primeiro, né? Mas quando a gente fala, eu sou advogada, eu sou jornalista, eu sou empresária, enfim, as pessoas, nós, né, já temos caixinhas específicas sobre cada profissão. Então, assim, eu sou advogada. Eu já sei quanto o advogado ganha, no meu mundo aqui, né? Eu tenho uma predisposição a saber o quanto ele ganha, como ele se veste, quais rodas ele frequenta, como ele fala. Então, assim, quando a pessoa vai falar o valor do trabalho dela, a depender do que eu tenho na minha caixinha, eu vou julgar se aquilo é caro ou se é barato. Uhum. E aí eu vou fechar a caixinha e vou dizer, não quero. Uhum. Agora, quando você se apresenta pelo que você é verdadeiramente, por aquilo que você acredita, pela sua missão, pelos seus valores, né? A pessoa não tem uma caixinha pronta para aquilo ali, ela não está esperando. Então, a ideia da apresentação é você gerar um bug na mente do receptor, entendeu? De quem está te ouvindo. Porque, na verdade, você é um ser único, você é um ser exclusivo. Ninguém é igual a você. Então, você não pode se apresentar, oi, tudo bom? Eu sou Thaís, eu sou advogada. Oi, tudo bom? Eu sou Thaís, eu sou jornalista. Porque existem milhares de jornalistas e milhares de advogados, mas ninguém é igual a você. Quando a gente fala de posicionamento, é exatamente sobre isso. É escolher qual caixinha você quer se alocar na mente da pessoa. E se a caixinha não existe, você cria. Exatamente. E quando você cria uma caixinha, automaticamente você causa um estranhamento. E ela fala, o quê? E nesse o quê, você já abriu um mundo de possibilidades. Tudo que você colocar dentro dessa caixinha vai ser algo novo. Ela vai estar construindo uma caixinha nova. Então, ela vai te dar total... vai ter total interesse naquilo que você está falando. E aí, cabe a você alimentar essa caixinha com o que é interessante para você. Você ser intencional na sua fala, estar sempre preparado, como você falou ontem, Exatamente. E aí, traduz, tecla SAP, o que você faz exatamente? Qual a sua entrega, qual a sua transformação? Boa. Então, eu sou Master Coach de carreira e eu sou mentora de liderança. Então, essa é a minha função hoje. Maravilhosa. Né? Lido com profissionais, com pessoas que querem desenvolver sua liderança. Lembrando que liderança não é cargo, liderança é uma competência, né? Então, ela precisa de todo um background de conhecimento, ela precisa de habilidades específicas e de ação, né? Para se tornar
uma competência pré-estabelecida mesmo. Então, eu faço todo esse trabalho com profissionais que querem se destacar no mercado, que querem ser extraordinários, que querem ser cobiçados pelas empresas, né? Deixar de ser comum e passar a ser extraordinário. Tem tanta gente comum, né? Se tem. Tem tanto mercado para os extraordinários. Exatamente. E as pessoas se vangloriam de fazer... mas eu faço tudo muito bem feitinho. Mas isso aí não é mais que a sua obrigação, né? É isso. Entregar o bem feito, entregar né, aquilo que a empresa espera de você, não tem nada de incrível, sabe? É o esperado. E pior, as pessoas se vangloriam por fazer tudo bem feitinho. Exato. Elas querem aplausos, e elas querem ser reconhecidas, elas querem ganhar mais por fazer tudo bem feitinho. E aí, quando de repente vem alguém depois dela e de repente ganha uma promoção ou é reconhecido de alguma forma, ainda rola aquela inveja, né? Nossa, mas chegou depois, não sei o que. Mas ninguém se pergunta assim, o que será que essa pessoa fez em tão pouco tempo que eu ainda não fiz? Né? A gente precisa trazer... e principalmente a nossa carreira, a gente precisa trazer para uma questão de autorresponsabilidade, né? As pessoas costumam terceirizar os seus insucessos, sabe? E na realidade, nunca pararam para olhar para dentro e falar, cara, como eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Aonde eu tô pecando aqui, entendeu? E eu acho é justamente essa autoconsciência que eu trago nas minhas mentorias. Da pessoa olhar pra dentro e falar, cara, eu não sou tão bom assim. E quanto mais ela se permite reconhecer que ela não é tão bom assim, mais ela se dá espaço pra crescer. Exato. Porque quando você se coloca em um local de já atingir o topo, você vai mais pra onde? Depois do topo não tem nada, entre aspas, né? Exato. A gente precisa entender que quem não tá crescendo tá morrendo. Tá morrendo, perfeito. Entendeu? E aí, os profissionais, eles chegam... Eu sempre falo assim, o maior inimigo do seu sucesso futuro é o seu sucesso presente. Porque te traz aquele conforto. Exato. Porque aí você faz, brilho no olho. Engraçado que as pessoas vão fazer entrevistas, se arrumam toda e pega o melhor repertório e pensa nas coisas todas que vai falar. E aí entra numa crescente na carreira, né? Brilho no olho, faz de tudo e de repente estagna. Já cheguei onde eu queria, vou ficar aqui mesmo. E aí começa a entrar numa zona muito perigosa. Entendeu? Porque, eu sempre falo para os meus mentorados, chegou no seu objetivo, tem o tempo de maturação, hora de pensar no próximo objetivo, sabe? A vida é feita de desafios e a gente precisa entender que nós somos seres em evolução. A gente não veio aqui nessa terra e nesse tempo para síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Morrer assim. Né? A gente precisa estar aberto a entender que a gente mudar e olhar para dentro e ver o nosso momento né? Cara, como o momento agora? Será que a pessoa que eu sou hoje corresponde aos meus objetivos, né? Às minhas metas, aos meus sonhos, meus novos sonhos? Né? Porque a pessoa que eu era ontem chegou até aqui. Mas será que o que eu tenho agora vai me levar para o meu próximo nível? E as pessoas, elas pensam... Eu falo por causa de mim. E graças a Deus isso foi uma coisa que eu nunca vivi na realidade. Eu vivi, na verdade, o oposto. Isso que você tá falando. Eu... maquiadora aposentada que sou. Meu primeiro grande sonho da vida, na realidade, foi ser jogadora de basquete. Vivi por um pequeno tempo, não exerci profissionalmente. Depois disso é maquiagem. Saí do CLT pra viver de maquiagem. Vou viver meu sonho. Na hora que eu percebi que a maquiagem era só um degrau, dói um pouquinho você deixar pra trás aquilo que você criou na sua cabeça, que era um grande sonho, mas eu deixei pra trás e entendi que tinha muito mais coisa ali pra frente. Tem gente que até percebe que tem mais coisa ali pra frente, mas ela pensa assim, nossa, mas eu me esforcei tanto pra chegar aqui, eu vou simplesmente abandonar. Não é abandonar. Aquilo que você viveu até ali te entregou aquilo que você precisava para os próximos passos. Exatamente. Né? E te fez ser a pessoa que você é hoje. Exatamente. Né? Eu sempre falo assim, a gente nunca começa do zero. Eu fui maquiadora até aqui, agora eu vou começar do zero. Não, nunca é o zero. Nunca é o zero. Olha o tanto de bagagem que você... Né? Eu falo para os meus mentorados assim, olha para as competências que você desenvolveu nesse trabalho. Olha para as pessoas que você conheceu. Olha para o networking que você tem hoje. Né? Você não começou do zero. Não.
Você não começou do zero, você tem toda uma expertise que esse momento, esse lugar, esse trabalho te deu. Agora é a hora de você repensar e seguir para um próximo nível. E a questão é que as pessoas precisam passar a se apropriar da própria história e se apropriar dessas vitórias, desses aprendizados. Exato. É que quando a gente vai pro próximo nível, existe uma tendência de esquecer, né? Sim. Assim como existe uma tendência de esquecer as vitórias que a gente teve. Total. Chegar lá no topo, aquele topo que você sempre sonhou, que o brilho no olho te levou até lá, na hora que você chega no topo, você fala, pô, Era esquece. Começa a reclamar daquilo. Você fala, meu Deus, como assim, né? É um exercício que a gente precisa fazer diariamente. Muito. Um dos exercícios, inclusive, que eu trago muito é o exercício da gratidão, né? Porque é tão difícil a gente celebrar as pequenas vitórias. E aí eu faço assim... Eu não trouxe isso ontem, mas, ó, fica um spoiler pra próxima vez, quem sabe. Arrasou. É um exercício que eu faço assim, olha... Falo sobre a gratidão, sobre o poder da gratidão e tudo mais. E eu quero que cada um... Eu sempre, quando tem coisas assim em grupo, que é muito legal, né? Cada um aqui vai falar 3 motivos de gratidão que aconteceram entre ontem e hoje. Não pode ser a palavra dinheiro, trabalho, saúde e família. Não pode porque é tudo muito fácil, né? Agradeço pela minha família, pelo pai, pela minha mãe, pelo meu cachorro, pelo meu trabalho, pela minha saúde, pela minha família. Já é automático. E a gente precisa causar esse estranhamento de novo. A gente precisa fazer essas pessoas pensarem. Tem que pensar. E aí, porque senão vem um repetindo o que o outro tá falando. Eu sei que você é grato pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Isso pra mim é muito óbvio. Mas eu quero que você saia desse óbvio. E aí dá um bug, né? Mas se eu não posso falar? Não pode falar. As pessoas esquecem do ar que respira, esquece que levantou de manhã e abriu os olhos, esquece que a geladeira tá cheia, esquece tanta coisa que a gente tem pra agradecer. E assim é a carreira. Você só chegou onde você chegou porque você galgou pequenos degraus. Foi todos os dias. Sabe, assim? Então, chegar de noite e falar, caramba, pelo que eu agradeço hoje? O que foi incrível no meu dia hoje? Não pode ter sido só mais um dia. Cara, e é muito louco que quando você começa a fazer isso repetidamente, e não é, eu juro pra você que não sei lá, hipocrisia falar isso, ou papinho de coach, que a galera fala muito sobre isso, né? Não é. Quando você começa a fazer isso de forma repetida, você começa a agradecer até pelas merdas que acontecem. Com certeza. Eu falo isso porque teve uma época, que eu tive eu tenho ainda esses papeizinhos, porque eu adoro guardar essas coisas. Eu fiz um potinho da gratidão, era na época que eu trabalhava no banco ainda e eu tava querendo sair. Eu já tinha o período, a data, e eu já tinha pedido pra sair. Só que eu ainda tava naquele período de ficar em banho-maria, sabe? A pessoa ficar te cozinhando e tal. E eu lembro até hoje, sempre que eu pego pra ler esses papeizinhos, eu me emociono, porque eu escrevi assim, ó, obrigada porque hoje o meu chefe disse que ele vai dar a oportunidade pra menina que tá ali depois de mim e quando ela for promovida vai ser bom pra ela e aí eu vou poder sair. E nessa época eu atendi em paralelo. Eu atendia como maquiadora e trabalhava durante a semana. Desmarcava a cliente. Normalmente, quando desmarca a cliente, você fica puta, né? Sim. Eu fazia um papelzinho agradecendo. Obrigada pela cliente de hoje que desmarcou, porque eu pude fazer isso, porque eu pude descansar, porque eu fazia questão de escrever isso. Que incrível. E aí, depois disso, houve um tempo de depressão mesmo, que eu parei de fazer. Né? Sempre tem, né? Sim, a gente faz um negócio que dá super certo, aí do nada você para e esquece o quanto aquilo dava certo. Aí eu retornei e fui ler aquilo. E aí, depois, eu percebi o resultado dessa ação na minha vida. Que foi realmente começar a atrair essas coisas, porque a cabeça muda. O mindset muda total, né? Total. É muito incrível. É muito incrível. Eu passei muito tempo sem ter o hábito da gratidão, assim. Vivendo uma vida no automático, sabe? Esperando o próximo voo, nem falei sobre isso. Eu já quero que você fale, já vou puxar esse papo. Mas, assim, era uma vida no automático, sabe? Era uma vida na mala. E depois que meu pai faleceu e tudo mais, eu comecei a entender a importância, sabe? De você agradecer pelas pequenas coisas. Porque a vida é muito finita. A gente tá aqui hoje, não sei o que vai acontecer daqui a, sabe, 1 hora, que é 1 minuto. Na hora de descer, Então, assim, a gente precisa ter presença plena. Estar onde a gente está. Porque a gente nunca está exatamente ali. Eu tô aqui, a cabeça tá não sei o quê, tô fazendo amanhã, eu vou fazer depois da manhã, porque aí tem uma prova, tem não sei o quê, você nunca tá presente. E aqui agora, né? Tipo... Exato.
Exato. É muito louco. Aproveite seus momentos, assim, eles são únicos, sabe? Eu já vou puxar o gancho pra ouvir essa história que, na realidade, eu quero ouvir. Eu sei que você vem do ramo da aviação, você tem uma história imensa nisso, deve ter altos aprendizados. Conta Sim. pra mim de onde surgiu, Então, como é que foi. Então, olha, vou tentar ser Pode breve vou tentar ser breve nesse assunto. Pode, eu tô tranquila. Eu tenho certeza que a galera vai adorar também. Olha só que louco. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente extremamente presa. Sabe? Os meus pais, eu era aquela filha criada presa. Sabe, assim, Rio de Janeiro, enfim, naquela época já era complicado, agora tá infinitamente pior, né? Mas hoje eu entendo muito os meus pais, né? E eu era aquela criança que era de casa pra escola, da escola pra casa. Então, assim, o meu mundo, eu viajava com meus pais, saía com meus pais, era tudo meus pais. Então, eu não tinha não sei, né? Na minha cabeça, naquela época, eu não tinha a liberdade que as minhas amigas tinham. De descer, de brincar, de não sei o quê, de ir pra casa da amiguinha, de dormir na casa do fulano. Eu não tinha. Meu pai e minha mãe nunca deixaram. Então, eu sempre me senti presa. O meu sonho era voar. Voar pra longe, longe. Sabe? Assim, ter a minha vida, ter as minhas experiências, ter as minhas escolhas. Eu sempre quis isso. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu trabalhava em casa, eu sempre quis trabalhar, ganhar minha grana, não sei o quê. Desde 12 anos eu trabalho, eu era explicadora, e dava o meu jeito. Coisa, não, explicadora, nem conecta com você. Eu era explicadora, e aí eu queria ganhar dinheiro, porque eu já estava pensando lá na frente, eu queria sumir. Era sabe, isso assim? que ia te dar a possibilidade de... E aí, num trabalho que eu fazia lá, menina, eu fazia um trabalho, meu pai cismou que ser filmador de festa infantil, olha isso. E eu fazia a edição das fitas de vídeo. Caraca, já era videomaker. Meu pai era videomaker, ele tinha um monte de emprego, e esse era mais um que ele arrumou. E eu fazia edição daquele negócio. Enfim, meu pai arrumou uma ilha de edição, eu fazia aquele negócio e ganhava dinheiro com aquilo ali. Tá, devia ter uns 14, 15 anos. Do nada caiu no meu colo uma fita de uma formatura de uma pessoa da Varig. Quando eu olhei olha, eu chorava. Porque eu falei assim, eu descobri o que eu quero fazer. É isso. É isso aqui que eu quero fazer. Achei aquelas meninas lindíssimas, super alinhadas, elegantérrimas, que voavam o mundo. Não sei se vocês já viram aquele filme Voando Alto, da Gwyneth Paltrow. Era eu na vida, né? E aí eu falei, é isso. Só que eu descobri que eu só tinha que fazer 18 anos para poder fazer o curso de comissária e tal. Mas a minha cabeça, eu falava inglês, já falava espanhol e não sei o quê. Tudo encaminhado. Quando fiz 18 anos, eu fiz o curso, estudei igual uma condenada, eu passei para todas as empresas. Caraca. Passei para todas, que na época era Rio Sul, Varig e TAM. A VASP já estava muito mal das pernas, Transbrasil já tinha falido, enfim. Aí, passei para as 3. Só que eu queria a Varig, porque a Varig era internacional, maravilhosa, não sei o quê. A TAM era tipo uma Zé Ninguém. Era bem pequenininha. E era de São Paulo, morava no Rio. Aí eu falei, bom, eu vou para Varig. Ok, fiz todo o processo, não sei o quê, tá. Aí a menina falou, você passou, tal dia a gente vai te ligar para fazer o exame admissional, fica ligada, tá bom. Nesse meio do caminho, eu fiz também a seleção da TAM, passei, falei, não vou. Aí a minha mãe falou assim, aí a moça da Varig me ligou, aí falou assim, a sua turma ficou de stand-by. Em breve a gente vai ligar. Aí minha mãe falou, então você vai pra TAM. Eu falei, eu não vou pra TAM. Não vou pra São Paulo, que eu vou fazer o quê em São Paulo? Se eu já passei na Varig, só vou esperar a mulher me ligar. Aí minha mãe falou, não, você vai sim, porque vai pegando a experiência, vai que chegar lá e você não gosta, não é nada a ver isso que você tá pensando aí. Vai lá, vê como é que é, não sei o que. Eu falei, aí vim pra São Paulo, menina. Uma empresica desse tamanhinho, a cabeça lá na Varig. Se eu tivesse esperado, eu tava esperando até hoje. Caraca! Você acredita? Porque a Varig começou a decair e faliu logo em seguida. Assim, Nossa, tipo, Deus, questão demais, de 6 né? meses, a Varig já, entendeu? Já começou a devolver avião e tudo mais. E viu? Gente, escutem seus pais, não é? Eu tenho isso comigo também, viu? Então, Às vezes o povo bate o pé e fala, não.
Pois é. E eu tava bonita. Só que assim, a TAM era bem pequenininha e tal. Tinha 700 funcionários ao todo. Tipo, nível Brasil. Tipo, no Brasil não. O lugar que a TAM... Mais longe que a TAM voava, eu acho que era Bauru, Araçatuba. Era um negócio... ainda... Era muito pequenininho. É 1999, querida. Não parece, não é mesmo? Pois é, eu tô tentando conectar os números aqui. Não parece, mas era 1900. Sabe que eu ia fazer uma pergunta muito boba, na realidade? Já tinha, tipo assim, etapa do seu curso, tinha parada de sobrevivência e tudo? E era raiz total. Total. Fui para dentro da Floresta da Tijuca. Misericórdia! Que demais! Parei dentro da Floresta da Tijuca, me largaram lá com um frango. Um frango, como é que é? Vivo. Uma galinha viva, um facão, um negócio de um fósforo lá, aquela pederneira, e falou, ó, se vira aí. Quase um largados e pelados. Largados e pelados. Era largadas e vestidos só, né? Sensacional! Minha turma tinha uns 60, então eles fizeram 6 turmas de 10, cada uma num canto da Floresta da Tijuca. Falei assim, olha, fica aí, a gente vem buscar talvez vocês mais tarde, bem mais tarde. Caraca! Amiga, foi o Deus nos acuda. Mas ok. E a gente fez sobrevivência na selva, sobrevivência no mar. A gente fez combate ao fogo, tudo, brigada de incêndio, não sei. Que demais. Tanto que a turma começou com 60 e terminou com os 45, porque a galera vai debandando no meio. Não precisa ser. Precisa. A galera vai debandando no meio do caminho. E aí eu comecei a voar. E foi incrível, assim, né? Porque eu saí de um mundo completamente fechado, preso pra voar. E morar em São Paulo. E eu me lembro que a primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu caí no ônibus, porque o ônibus entrava pela frente, no Rio, você entrava por trás. Você caiu, tipo... Amiga, caí caindo, porque eu tava atrás, o povo começou a descer, e aí eu vi que tinha que entrar pro outro lado, sair correndo na hora que eu entrei. Aquelas derrotas. As histórias. Aquelas derrotas. 18 anos. 18 anos. E aí, beleza. Comecei a voar. E a empresa pequena, quer dizer, eu cresci muito rapidamente. Eu cresci junto com a empresa. Eu cresci junto com a empresa. Com 20 anos, eu já fui para um cargo de chefe de cabine nacional. Entendeu? E aí, junto com isso, começou a vir os aviões para a gente fazer o internacional. Então, em 2020, a TAM, na época, eu entrei TAM regional. Aí a TAM já era meridional em 2020. Aí veio os Airbus pra gente fazer Paris e Miami. E aí eu fui da primeira turma, né? E aí então eu era chefe do nacional e fui na econômica do internacional, tá bom. E aí a gente foi indo. Quando foi 2004, se eu não me engano, eu já era... 2005, eu acho. Eu já fui... Aí a gente vai subindo na carreira ali, e aí eu já fui líder de equipes internacionais, entendeu? O que te fez, com 20 anos, já assumir a chefia de cabine? Então, eu não tive muita escolha, porque era senioridade. Era por senioridade. Você tinha... Conforme foram tendo as contratações, já ia subindo, entendeu? Claro, você tinha que ter algumas especificações ali. Tinha que ter, né, um file. Competências, Exatamente. E tinha que passar por treinamento e passar por fazer testes mesmo, né? Então, uns ficavam pelo caminho, outros iam passando. Eu tenho, pelo meu perfil, eu tenho a liderança no sangue, assim. Eu gosto de liderar pessoas. Né? Eu gosto de pessoas. Então, eu me encontrei muito rapidamente. Muito rapidamente. E eu comecei a curtir aquele jogo. Só que eu tive muita dificuldade também, porque eu era muito nova, eu era muito inexperiente de vida, né? E eu tinha lidado com poucas pessoas ao longo da vida, era só aquele meu. Então, eu cometi... Você saiu, tipo, de um nada, entre aspas, pra um tudo. Pra um mundão. E eu falei... E assim, cada voo... Eu sempre falo, liderar pessoas num ambiente onde você conhece todo dia as mesmas pessoas, você lida com essas pessoas, e você já sabe o que ela é legal, o que não é, o que pontos fortes, pontos fracos e tal, já é difícil. Você imagina liderar pessoas num ambiente de confinamento, onde você decola, não sabe se pousa, cada pouso e decolagem é uma equipe diferente. Então, assim, não foi fácil, sabe? E eu comecei a sentir essa dificuldade na pele.
em situações de gestão de conflitos. E aí eu comecei a ficar presente para o desenvolvimento humano. Eu comecei a querer me desenvolver enquanto chefe de cabine, enquanto líder, entendeu? Eu ia te perguntar exatamente isso. Em que momento o autoconhecimento entrou aí na sua jornada? Então, foi assim que eu fui para fui para líder de equipes do internacional. Porque aí as equipes já eram de 14 pessoas, 12 pessoas, dependendo da rota. E dava muito BO. Mas dava muito BO. Mas, tipo, lá em cima mesmo no negócio. BO. Caraca. E aí eu falei, gente, eu preciso saber lidar com isso. Porque ou eu matava ou morria, você entendeu? É muito complicado, porque a empresa foi crescendo, você já não conhecia mais todo mundo. As pessoas te conheciam, porque eu era das mais antigas, Sim. né? Mas eu não conhecia as pessoas. Eu não sabia. Tinha gente que ia entrar no avião, tava com baita problema, e de repente com uma cara fechada, não tava afim de conversar e tal, e a outra não entendia, e começava aquela confusão. Então, assim, muita mulher, né? E mulher é um bicho complicado, né? No quesito Entre si, competitividade, e, enfim, várias coisas assim que na época eu falei, gente, eu preciso saber lidar com esse tipo de coisa. Cara, uma pergunta assim que me veio na cabeça agora. Você acha que esse tipo de conflito gerava em torno muito da vaidade também? Com certeza. Porque a área de comissária exige muito, né? Tem padrão, tem muitas exigências e tal. Com certeza. Vaidade, inveja, falta de autoconhecimento, falta de maturidade, várias coisas ali, várias coisas, sabe? E eu falei, eu preciso me fortalecer, eu preciso entender quem eu sou e até onde eu posso chegar para eu saber lidar com esse tipo de coisa aqui. Porque para você se corromper também, entrar no movimento mais egóico, começar a tomar partido, perder a sua coisa da liderança mesmo, instalar o sisteminha do ranço pra uma do tipo, ela tá errada, você tá certa. É muito humano isso, né? Exatamente. Porque se você se deixa tomar, Exatamente. Caramba. E aí aquilo começou a me incomodar mesmo, sabe? Porque eu comecei a me sentir incapaz. Eu comecei a nutrir uma crença de incapacidade. Eu falava assim, eu tô nesse lugar, mas eu não tenho capacidade para estar nesse lugar. Eu não tenho expertise para lidar com esse tipo de coisa. Tinha coisa que você falava, parecia que estava num jardim de infância, sabe assim? E, ao mesmo tempo, você tendo que lidar com passageiros, você tendo que lidar com cabine de comando. expor, né? Não expor, não... transparecer pro cliente. Equilibrar todos os pratinhos ali sorrindo Exato. ainda. Estar nesse papel de chefe de cabine é um papel desafiador. Porque você é os olhos da cabine de comando, você tem que gerenciar toda a cabine ali. No internacional eram 3 classes, né? Então, econômica, executiva e primeira classe. Então, você tinha que ter todo o controle daquilo ali sem ver. Sem ver, porque ou eu estava na primeira classe ou eu estava na econômica. Não tinha como. 500, 400 passageiros? Não tinha como. Entendeu? Então, se eu não exercesse a minha liderança de fato, no sentido de influenciar pessoas, motivar pessoas em prol de um bem comum, eu perdia o rumo. E eu, olhando de fora, agora eu julgo que você escolheu um caminho muito positivo, né? Sem você dúvida. ser exemplo, né? Sem dúvida. Ser exemplo, começar por você para que as outras pessoas olhem e falem, poxa, ela tem alguma coisa de diferente, funciona ali, ela tá conseguindo, por que eu não tô conseguindo? Se ela tá conseguindo ali, acho que eu também consigo melhorar daqui. Sem dúvida. E por várias vezes eu ouvi assim, ai, Thaís, eu não ia fazer isso não, mas como é você, eu vou fazer. Sabe aquelas coisas assim? Eu vou voar com você, eu sei que vai dar tudo certo, porque eu tenho um estilo de liderança extremamente informal e eu gosto de abraçar a equipe, eu gosto de abraçar, sabe assim, eu compro as brigas da galera quando eu vejo que eles têm razão, né, obviamente, quando eu via isso, né, e eles sabiam que eles podiam contar comigo. Porque quando o chefe de cabine, quando o líder ali, ele não tem essa autoconfiança, ele foge muitas vezes, porque é bem mais fácil. Imagina. É bem mais fácil. Ah, não, ó, você que fez isso aí, você que se vira, entendeu? Resolva. Eu sei que resolva. Me mostra só o resultado. Só que, assim, eu comecei a entender que eu comecei a ter acesso a coisas que aquelas pessoas não tinham. Você entendeu? Então, eu já tinha estado naquele lugar.
de me sentir incapaz, de sentir que, caramba, eu não vou dar conta, que, ai, será que isso é pra mim? E tudo mais. E eu tava já num outro lugar, porque eu busquei autorresponsabilidade. Eu busquei crescimento, evolução na carreira, né? Então, eu nunca terceirizei meu sucesso pra Latam. Nunca. As pessoas... Difícil de você trabalhar muito tempo na mesma empresa. Eu trabalhei 22 anos lá. É porque você acaba entrando no sistema, igual você falou, sabe? E as pessoas se acostumam demais. Então, assim, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. E eu queria chegar no topo. Eu sou uma pessoa ambiciosa. E é bem diferente de ser gananciosa, né? Total. Eu tinha as minhas ambições, eu sabia exatamente o caminho que eu tinha que trilhar. E eu fui procurar as skills necessárias para isso, entendeu? Então, eu fiz minha faculdade voando, eu fiz pós-graduação voando, casei voando, tive filho voando, tudo voando. Né? Então, o que as pessoas falam, ai, mas você é comissária, como é que você teve família? Como é que você... Gente, tudo dá-se um jeito, sabe? Tudo dá-se um jeito. E eu sou casada e muito bem casada. E eu não tenho nenhum trauma de, eu sou uma mãe, você é uma mãe ausente, muito pelo contrário, sabe? Eu sempre soube equilibrar os meus papéis muito bem, mas eu entendi que o conhecimento e o autoconhecimento tinham que andar lado a lado, porque senão eu ia estagnar. E é engraçado que na pandemia eu vi profissionais até mais antigos do que eu, desesperados, porque, né? Para a aviação foi um momento, para todos os setores, mas para a aviação foi um negócio de louco. Do nada parou tudo, né? Metade da empresa foi demitida, E eles ficaram desesperados, porque se eu sair daqui eu vou fazer o quê? Porque só sabia voar, só tinha o 2º grau. Passou lá 20, 25 anos. Teve tempo... Porque ali você desenvolve competências muito específicas, acaba se confortando ali no... entrando numa forma mesmo, de que eu sou síndrome de Gabriela, eu só nasci aqui, vou morrer aqui, sabe? E pessoas que passam a vida reclamando, porque é o muro das lamentações, né? A pessoa não está feliz com o que está fazendo, não está feliz com o que está ganhando, mas eu vou ficar porque falta pouco para me aposentar. Tá do céu, é igualzinho o discurso de bancária. Exato. Igualzinho. E é duro, né? Porque a vida é finita, a gente só tem essa vida para viver. Se você não tá feliz aí, se mexe, pelo amor de Deus. Exato. Por isso que eu escrevi esses dias nos stories, cara... Você lida ainda com um público misto, mas mulheres que têm coragem de responder aquela fagulhazinha, seja ela de um sonho ou seja ela de uma insatisfação, tem o meu respeito. Porque não é fácil pra ninguém tomar essa decisão. Não. O conforto tá ali pra todo mundo. Mas você vai ficar lidando uma vida inteira com a frustração de não ter realizado um sonho ou com a insatisfação de estar num lugar onde você não é feliz? Exato. E assim, eu tive muita sorte, porque o meu marido, ele é de um mundo completamente diferente. Porque o que acontece? É o comissário que casa com o copiloto, que casa com o comandante, que casa não sei o quê, é todo mundo junto ali. É tudo o mesmo mundo. Tanto que na pandemia, cara, a gente teve casos de tentativa de suicídio. Porque era o marido e a mulher, né? Meu Deus. Sem emprego, do nada. Marido e a mulher sem ganhar R$1. Então, imagina. E aí, eu tinha na minha casa um mundo completamente diferente, que era o mundo do meu marido, que era o mundo do corporativo, o mundo do executivo, né, de outra coisa. Então, eu tinha outros amigos, outras amizades, conversava sobre outras coisas. Eu entendi que o mundo não era só aviação, sabe? Mas era muito e eu ia conversar isso com as pessoas, mas não, lá fora tá difícil. É uma crença, lá fora tá muito difícil. Vai ficando, lá fora tá difícil. Tanto que... Só que eu cheguei num patamar, eu cheguei a ser examinadora credenciada da ANAC, né? Que é o último estágio de um comissário de bordo. E assim, pouquíssimas pessoas conseguem chegar nesse cargo, porque aí é uma exigência ANAC, já não é nenhuma empresa aérea, né? É outro tipo de empresa, Nesse caso, né, você vai indo, chega chefe de cabine internacional, parou ali. Aí, a ANAC, de tempos em tempos, ela chega nas empresas e fala assim, viu? Eu preciso ter olhos dentro da sua empresa. E eu não tenho aqui dentro da ANAC. Então, me indica os melhores para ficar uma semana que eu vou testá-los. Então, eu fiquei uma semana internada na ANAC, estudando, fazendo prova.
Foi assim, acho que foi a semana mais intensa da minha vida. Eu nunca estudei tanto. Eu virava à noite, assim, estudando manuais. Era uma loucura. Por quê? Eu não, a partir do momento que eu passasse ali, eu não ia ser mais só Latam, eu ia ser Latam ANAC. Entendeu? Então, os examinadores, eles são prepostos da empresa, eles vão em audiências, é outra coisa. Você responde por outro nível, exato. Né? Fazia prova dos comissários, eu fazia testes tanto em voo quanto em solo, treinamentos, tudo isso, entendeu? Então, é um cargo de confiança. E aí, para você ter uma ideia, num mundo ali de 7.500 comissários, 200 são examinadores. Entendeu? Caraca. Então, era um grupo muito seleto. E graças a Deus eu consegui chegar lá, né? Só que eu já estava 9 anos. Não tinha mais para onde ir, Gabi. Você chegou lá e já estava lá há 9 anos? Não, eu cheguei no cargo de examinadora e fiquei como examinadora 9 anos, né? Até sair. Ou seja, seu ápice, você esteve no ápice por 9 anos. Exato. E aí, só que assim, eu tenho um valor de desafio, né? E eu ficava, cara, e aí? Tá. Qual o próximo passo? Caraca, tá. Eu já vinha assim. E é igual você falou, a gente precisa ter cuidado para não entrar no sistema. E o sistema já estava me engolindo no sentido assim, só falta 6 anos para eu me aposentar. Só falta 6 anos, eu vou aguentar. Mas eu já não aguentava. Caraca. Eu já não era mais... E quando a gente pensa no só falta 6 anos, chega a ser muito louco a gente pensar que 6 anos é pouco. Exato. O que você não consegue fazer em 6 anos, tá? Então... O que você já não fez? Nossa, cara. Tendo saído de lá. Outra pessoa. Que bizarro, né? E eu falava assim, meu filho já estava entrando numa fase de pré-adolescência e eu falei, eu queria participar mais, eu queria... eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já não tinha mais os mesmos valores de quando eu tinha 20 anos. Eu era, sabe assim, eu queria experimentar coisas novas e tal. E a pandemia foi o ó para todo mundo? Foi. Mas mesmo assim eu agradeço, sabe? Porque foi ali que me deu um start de falar, chega, eu posso mais do que isso aqui. Sabe? A empresa que eu entrei, que era a empresa que brilhava meu olho, que era incrível, que eu... sabe, matava e morria por aquela empresa, não é a mesma empresa que eu saí. E aqui não tem certo, não tem errado. Os meus valores estavam desalinhados. E é só a vida acontecendo, Exato. né? O mundo foi girando, foi acontecendo e a empresa foi se adaptando. Exato. Você seguiu com ela até onde deu, mas chega uma hora que... Isso. E foram vários donos, várias gestões diferentes e tudo mais. E eu falei, eu não me reconhecia mais dentro daquela roupa. Sabe? Eu entrava no uniforme e já chorava, eu já queria trocar o voo, não queria mais ir, já não estava mais bacana. E o meu valor de excelência gritava, porque era como se eu tivesse, eu não sei nem explicar, era uma briga interna. Ao mesmo tempo que eu tinha esse valor de excelência, eu queria entregar o melhor, eu não estava bem para isso. Entendeu? Claro, porque o ambiente ali tava te castrando de alguma forma. E eu já vinha nessa crescente de autoconhecimento e de estudar e de fazer especialização e curso e tal, e indo. E eu falei, gente, a Latam não tá cabendo mais na minha agenda. Cara, sabe o que é muito louco? Você usou aí o termo, eu já não estava mais me reconhecendo naquela roupa, filosoficamente falando, né? Naquela função e tudo mais. Mas para você entender que você não estava se reconhecendo, você precisou se conhecer no processo. Totalmente. Como que você sabe que você se perdeu de você se você nunca soube qual era o ponto inicial? Exato. Quem era a Thaís inicialmente? Porque se você não tivesse passado por esse processo de autoconhecimento, você não ia conseguir identificar que essa insatisfação vinha de um não reconhecimento, vinha de um valor muito importante seu que não estava sendo alimentado, né? Exato. E assim, é engraçado, né? Por isso que é muito importante a gente conhecer nossos valores, e principalmente os valores principais, né? Liberdade sempre foi o meu primeiro valor, até por conta de tudo que eu contei. E por muito tempo, trabalhar na aviação preencheu completamente esse valor. Era meu brilho no olho. Era pegar minha mala e viajar, e ir, e fazer coisas, e não dar satisfação. E liberdade, para mim, tá muito ligado à liberdade geográfica, sabe? Tá muito ligado a isso. E aí, depois vem a excelência e o desafio muito forte e muito respeito, né? Eu tenho um valor de respeito altíssimo. E foi justamente o valor de respeito que se quebrou no final, sabe? O autorrespeito. Exato, exatamente. E aí eu falei, não tá bacana mais pra mim. Não tá.
E por eu ter um mundo paralelo dentro da minha casa, eu já fazia palestras, eu já fazia palestras em vários lugares, eu já dava consultorias, porque as pessoas sempre têm muita curiosidade em torno do mundo da aviação, né? Muita curiosidade. E a gente, igual a gente falou, né? A nossa estrada é muito significativa na nossa vida. E eu desenvolvi competências muito específicas ali dentro que as pessoas tinham curiosidade de saber, né? E hoje eu uso muito tudo aquilo que eu aprendi e eu entrego muito para esses profissionais, sabe? De mostrar um lado diferente da liderança, de separar a liderança de cargo e principalmente mostrar para essa galera que não é porque você está num cargo hierárquico que você é líder, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode ter chegado lá por N fatores e ainda assim não ter comportamento de líder. Sim, porque eu sempre falo assim, o líder, independente dos valores da Latam, ou sei lá o quê, eu sempre compartilhei propósito, sabe? E a gente precisa entender se a gente vai viver uma vida de proposta ou de propósito, sabe? Tem gente que vive por propostas. Ali paga mais, eu vou pra lá. Ali é mais perto da minha casa, eu vou pra cá. Aqui, nossa, tá pagando melhor, vou ali. E aí você vai vivendo, você vai pulando de galho em galho, mas você não aceita essas propostas por se autoconhecer. É por sabe assim, conveniência, né? Conveniência. Agora, quando você vive por propósito, quando você se conhece a ponto de entender o seu propósito e você compartilha esse propósito, muitas pessoas vão se conectar com você, outras não. E tá tudo bem. Entendeu? Mas, quando você compartilha, você mostra a tua verdade pro mundo, aí sim você é único. Você se torna um imã, na minha visão. Exato. E as pessoas fazem as coisas porque elas compartilham do mesmo propósito, elas compram a tua briga. Entendeu? Eu me lembro quantas vezes eu saí da primeira classe, cara, voo noturno, 4, 5 horas da manhã, todo mundo dormindo, eu passava em tudo quanto era banheiro, botava luva, e limpava banheiro da econômica, banheiro... Todos, amiga. Todos. E aí, fazia isso uma vez, fazia isso 2 vezes. Na volta, já não precisava mais fazer. Sabe? Eu nunca precisei... Porque o que acontece? Eu falo do banheiro, dou esse exemplo, porque ninguém quer limpar banheiro. Ninguém quer. Entendeu? Eu não sou paga pra isso. Eu não sou paga pra isso. Tá, mas se a gente tá num voo de 12 horas e você não fizer, quem vai fazer? O passageiro? Porque não tem jeito. Sim. O banheiro tá dentro do avião, não tem jeito, tá ali. E é uma função que ninguém gosta de fazer. E aí, o líder, o chefe de cabine, muito menos, entendeu? E aí ele vem com uma bravata de status. Se coloca aqui e fala... Exato. Vocês não estão limpando o banheiro, é assim, entendeu? O banheiro tá sujo, né? Ó, a passageira vai passar não sei o quê, é assim. Só que assim, ele não bota a luvinha e vai lá botar a mão na massa, sabe? Então, ele não tá influenciando pessoas, porque eu nunca precisei mandar. É diferente, sabe? É influenciar. Cara, por que ela fez na ida tantas vezes, eu vou fazer na volta. E aí voava de novo comigo e eu já não precisava fazer vez nenhuma, porque todo mundo falava, cara, a Thaís é daquela que vai botar a mão na massa. Tá, eu vou precisar puxar, tipo, o paralelo para o que eu trabalho hoje pro nome desse podcast. Você entende? Eu tenho certeza que você entende isso, eu vou traduzir para as pessoas. Que a jornada que você trilhou e a forma com que você escolheu fazer isso, os cursos que você escolheu fazer, olhar pros atritos e entender que você precisava desenvolver competências em você, entender como comunicar isso para sua equipe, para os seus liderados, fez com que você tomasse um posicionamento que te colocou num lugar diferenciado na mente das pessoas que você liderava. Por quê? Você ia lá limpar o banheiro, quando elas viam você fazendo isso, automaticamente nas gavetinhas lá dentro, a Thaís já estava num lugar diferenciado. Exato. A Thaís já merecia um reconhecimento diferente. A Thaís merecia a minha reciprocidade. Perfeito. A Thaís faz por mim, eu farei por ela. Entende? Exatamente. E era muito genuíno, sabe? Eu não fazia... algumas coisas eu fazia intencionalmente, eu entendi... engraçado, né? Às vezes a gente tinha reuniões, né, dos líderes e tudo mais, e cada um compartilhava alguma coisa bacana que pudesse dividir, todo mundo fazer e tal. E aí, eu costumava, né, falar as coisas que eu fazia e tudo, e as pessoas falavam, nossa, mas eu não vou fazer isso nem a pau.
Nossa, eu falei assim, cara, mas é o que eu faço, é o que eu entendo que é o certo e é o que eu gostaria que fizesse se eu estivesse naquele lugar de liderada, de auxiliar, sabe? Se eu visse a mim... Eu sempre penso isso, você precisa se colocar no lugar do outro, né? E aí, se eu visse a minha chefe de cabine, caramba, descer e atender um passageiro lá da econômica, com toda, sabe assim... Porque eu sempre falava para elas, cara, não importa o lugar que esse passageiro está. É um sonho que a gente está transportando, sabe? Eu não sei se esse passageiro dividiu essa passagem 200 vezes e é a primeira vez que ele está voando. Não importa se ele está no último assento ou lá no primeiro. Ele é único e especial, sabe? E você tá ali fazendo parte desse sonho. Então, agradeça por isso. Nossa, tá, eu acho maravilhoso. Eu fico encantada ouvindo você falar. Todas as vezes que a gente teve a oportunidade de aprofundar, assim, um pouquinho mais, porque eu compartilho muito dos mesmos valores, assim. E vendo isso sendo aplicado num universo completamente alheio ao meu, é muito bonito. E ver, assim, e ver o quanto você conseguiu tirar, eu chamo de elixir. E tirando as poçõezinhas mágicas da história que você viveu pra trazer para o que você tá fazendo hoje. E ajudar pessoas a aplicarem, tipo, como se fosse não é um método, mas é como se fosse um método para as áreas delas. Exatamente. Isso é muito mágico, assim, eu fico encantada. Olha, esses dias mesmo eu tava com um mentorado, né? E foi dia do amigo, né? Não, dia da mulher. Foi dia da mulher. E aí eu falei pra ele, o que você vai fazer pra sua equipe feminina no dia da mulher? Aí ele falou, vou mandar uma mensagem. Eu falei assim, mas todo mundo manda mensagem. Aí ele falou assim, e eu não sou todo mundo, né? Aí eu olhei assim. Já entendi o recado. Eu falei, então, vou perguntar de novo, vamos lá, volta a fita. O que você vai fazer? Aí ele falou assim, eu não sei, o que você acha que eu posso fazer? Aí a gente combinou, né? E ele mandou um kit, né, com perfuminho, um creminho de mão, um negocinho pra cada uma. Era um time de 7 mulheres, aí ele mandou pra cada uma. E ele causou um frisson na empresa. Um frisson. E eu falei pra ele assim, você tá vendo? Faça o que ninguém espera. Você não precisa fazer mais nada, sabe? Mas assim, a sua liderada jamais esperaria que o diretor, o chefe dela, sei lá, o chefe do chefe do chefe, mandaria um kit tão... Foi singelo, foi simples, mas eu pensei em você, sabe? As pessoas são únicas, elas não são números. E aí, eu falei, você vai ter a equipe mais engajada que você já sonhou ter em toda a sua vida. E não deu outra. Falei, o que você quer? Eu quero resultado. Falei, então você tem que ter ações intencionais para isso. E isso eu trouxe muito da aviação, sabe? Eu me lembro que uma vez, eu tenho um olhar extremamente apurado para esse tipo de coisa, porque eu tenho muito na minha cabeça que somos seres únicos, sabe? E uma vez... né, entrou um casal e voo decolava assim, sei lá, 11h20 da noite, uma coisa assim. E aí, quando esse casal entrou, eu ouvi o marido falar pra esposa assim, daqui a pouco é seu aniversário. E aí foi. E eu marquei que a moça tava com uma blusa vermelha. Minha filha, na cabeça já começa, né? Aí eu falei, nossa, ela vai fazer aniversário dentro do avião, não acredito, não sei o que, não. Fui lá, procurei o nome dela, fui onde ela tava sentada, porque a gente tinha um mapa de assento e tudo mais. Procurei o nome dela, tava na econômica e tal. Quando deu 00:01, a gente levou uma sobremesa da executiva, colocamos um chocolatinho parecendo uma vela, não sei o quê, colocamos uma taça de champanhe pra cada um e tal. Você imagina? Fizemos um cartão de toda a tripulação, todo mundo assinou. Meu Deus! E aí a gente chegou cantando parabéns. Meu, essa mulher nunca mais vai esquecer disso na vida. A gente recebeu uma carta de elogio gigantesca. E aí, são pequenas atitudes. O que custou? Não custou exatamente. É você tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Sabe assim? De forma especial, única, exclusiva. É um mínimo do mínimo. E foi justamente trazendo desse paralelo para cá, para o mundo de hoje, é o que eu falo para os meus líderes, para as pessoas que trabalham comigo, né? Eu falei, cara, olha os detalhes. É ali que está o jogo do engajamento.
Cara, é lindo de ouvir isso. É muito. Pra mim, a minha cabeça fica assim. Ô, Thay, me conta, como é que aconteceu essa transição de tipo, você falou que seu marido já trabalhava com outra coisa, você já se relacionava com outras pessoas. Sim. E antes mesmo de você sair da aviação, você já fazia palestras, Sim. rolou interesse das pessoas? Sim, eu já fazia esse trabalho mais informal, né? Não era nem um plano B, era bem assim, pô, Thaís, dá pra fazer uma palestra aqui na empresa tal, um amigo de um amigo, enfim, era muito informal. Mas já era com foco em liderança? Não, era com foco em inteligência emocional. Caraca. Porque todo mundo queria que eu falasse sobre inteligência emocional na aviação. Por conta dos seus desafios, de toda a gestão ali e tal. E eu já tive altos BOs, né? Já tive caso de bomba a bordo, eu já tive... Deus doce. Você sabe que é assim, Thaís. Eu fiz uma única viagem internacional pra Paris e eu era aquela pessoa de tipo assim, 300 milhares de vezes eu precisava estar lá. Mas eu tenho um medo lascado de voar. Só que meu sonho de viajar ao mundo é maior ainda do que o medo. Mas eu tenho medo. Arrasou. Então, eu tive caso de bomba a bordo, eu já passei por 4 furacões, eu já passei por terremoto, eu já Também 22 anos nisso. É tipo quem dirige mais toma mais multa. Exatamente. Tipo isso, Por isso que eu falo que eu tive que desenvolver minha liderança. Você imagina? Você imagina, fora os BOs. Autoliderança do tipo, Thaís, centra. Você precisa gerenciar pessoas em situações de conflito, situações complicadas mesmo, entendeu? E aí, e as pessoas tinham muita curiosidade de saber sobre isso, né? E então eu fazia muita palestra sobre inteligência emocional voltado para no mundo da aviação. Como que um chefe, um líder lida com esse tipo de coisa. E aí, ok. Mas eu não tinha conectado ainda com o nicho de carreira e tudo mais. E aí, na pandemia, que eu tive tempo, e muito tempo, né? Pra me dedicar. Muito mais do que o que você estava acostumada. Muito mais. A agenda começou a lotar. Eu comecei a realmente entrar de cabeça nesse, me dedicar a isso, né? E aí, sim, eu fui fazer fiz a especialização em carreira, fiz a formação em coach, fiz a formação em especialização em carreira, depois fui fazer o Master Coach. E eu fui entrando, foi muito assim, fui sentando em mesas aonde as pessoas pessoas que eu admirava começaram a me direcionar. Cara, olha só, você precisa ir para liderança, sua história é essa. Você tem muita bagagem para passar sobre isso, sabe? A experiência, a expertise que você tem, pouquíssimas pessoas têm. Então, assim, entra nisso. E aí foi. Então, chegou um momento, eu desenhei minha transição, eu entendi que não era mais ali, que eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer, que eu tinha dado toda a minha contribuição. O mundo do desenvolvimento humano estava se abrindo para mim e estava extremamente promissor. Eu estava amando fazer aquilo ali. Voltou o brilho no olho, voltou, sabe? E aí até porque nesse caso os desafios não cessam nunca. Exato. E aí eu aprendendo skills novas e tudo mais. E eu vim de um mundo que, gente, eu tive que aprender a mexer num Zoom. Eu nem sabia que existia Zoom, né? Então, porque eram competências completamente diferentes do que eu estava acostumada. Mas eu gosto de desafio, né? Eu gosto de desafio. Então, eu fui indo. E aí, eu performei super bem. Já fui chamada para trabalhar no time de uma pessoa, né, que já está consagrada no mercado e tudo mais. Fui indo. E eu desenhei minha transição de carreira. Então, eu coloquei eu sempre falo para as pessoas, transição de carreira, você tem que ter o seu guardanapo. Então, tipo, tirei um guardanapo aqui, ó, da bolsa, coloquei aqui e falei, o que precisa acontecer para eu fazer essa transição de carreira segura e completa? E aí, na minha cabeça, eu ia ficar mais 2 anos voando, né? Eu sentei junto com meu marido, por ele eu saía na hora, né? Porque ele é altíssimo valor de desafio, ele não dá zero, enfim. A gente é um pouquinho diferente nessa situação. Ele queria que eu saísse já, e eu falei, não, Deus me livre, não sei o quê. Zero segurança nesse aspecto, tipo. Ele não tem essa, e ele sempre quis que eu saísse, ele sempre quis. E aí eu falei, não, eu vou desenhar isso aqui. Aí falei, bom, o que precisa acontecer? Coloquei alguns checkpoints e tal. E o último Gente, vocês vão pegando aí transição de carreira. Eu sei que tem um monte de gente que ouve, que tá nesse processo, não sabe como fazer, o que fazer e tudo mais. Ó, prática
Total. Exato. Pessoas que estão na CLT querem empreender, entendeu? É isso aí. Tem o seu guardanapo para começar. E aí, peguei e comecei a colocar uns checkpoints. Cara, eu preciso estar com uma agenda de tantos clientes recorrentes. Eu preciso ter isso assim, assado. Eu preciso ter a especialização tal. Então, coloquei lá. E o último era assim, eu preciso ter X mil reais guardado, né, investido. E pelas minhas contas, eu ia conseguir isso em 2 anos. O valor que eu entendi que me daria segurança. Certo. Né? Aí, tudo bem. Só que eu já não aguentava mais. Aí eu fui lá e pedi demissão. Não, eu pedi demissão não. Eu liguei pro meu chefe, mandei uma mensagem. Falei, olha só, eu queria muito ser demitida. Porque se eu fosse demitida, meus planos acabavam. Pronto. E aí, ele falou assim, você sabe que a TAM não demite de ninguém, né? Não demite sem um motivo muito sério. E eu não tinha 0 motivo pra me demitir. Ele falou, não posso te demitir. Aí eu falei, mas eu não aguento mais. Eu falei, eu não aguento mais. E comecei a chorar. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar de férias e vou estender sua licença por 1 mês e depois eu vou te dar 1 mês de férias. Tá bom? Falei, eu não vou. Olha, não vai dar certo. Ele falou assim, não, pensa, não sei o quê, a gente não quer perder você, e tudo bem. Fiquei lá, de licença, 2 meses depois, no primeiro, aí, e eu enchi o saco dele, e aí, vai me demitir? Por favor, me demite, não sei o que, não. E ele falou, Thaís, ela não demite ninguém, ela não demite ninguém. Foi um caso raro, foi na pandemia, mas você nasce, cresce e morre ali, não tem jeito. Se você for um bom funcionário, né? E aí... mas uma esperancinha ali no fundo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou aguentar 2 anos? Como é que eu vou aguentar 2 anos? Era uma loucura pra mim isso. E no final das contas, eu me lembro que eu voltei de férias dia 30 de julho. Quando foi no dia 4 de agosto, ele falou assim, olha só, eu vou te demitir. Senhor amado. Ele falou, vem depois de amanhã aqui, que eu quero estar aqui e eu quero fazer a sua demissão. Amiga, foi a demissão mais linda que eu tô arrepiada. Foi. Aí, quando eu cheguei lá, e assim, ele era um gestor, um gestor incrível, sabe? Incrível, humano, maravilhoso. E aí, ele me esperando na porta, olha só, foi lindo. E aí, eu levei todo o meu uniforme, levei tudo, né? E ele pegou minha mala, me levou até a sala, me explicou tudo, né? Tudo aquilo que eu ia ter direito ainda e tudo mais, e pá. E ele falou, olha só, pelo tanto de contribuição que você nos deu, pelo tanto de tempo que você trabalhou, sempre foi uma funcionária exemplar, a gente abriu essa exceção. Que lindo! E aí, cara, eu consegui ser demitida e foi maravilhoso, foi lindo. Me levou até a porta. Ele falou assim, eu vou te levar até a porta, porque essa porta vai estar sempre aberta pra você. Ai, Thaís, eu fico assim, eu fico encantada como a gente colhe os nossos resultados. Total. Não tem jeito, não tem jeito. Que foda. E aí foi. E aí ali já comecei, já tava... E assim, ó, se você tivesse qualquer dúvida de que esse era o caminho, Exato. olha a resposta. Exato. Sensacional. Exato. E assim, foi muito importante porque eu já estava num grupo, inserida num grupo de pessoas que queriam crescer, queriam evoluir, queriam se desenvolver na carreira. E isso é muito importante até para quem tá vendo, né? Escolha as mesas certas. Esteja perto de pessoas que você se espelha, né? Que você se inspira. Porque às vezes as pessoas vão te criticar. As pessoas vão te criticar. De um qualquer jeito ou de outro. Se você fizer, vão te criticar. Se você não fizer, também. Então, que elas te critiquem pelo tanto de realização que você está tendo, sabe? Pelo tanto de coisas que você tá fazendo, de tanto resultado que você está entregando. Porque uma hora elas vão bater palma. O problema é que a gente espera que elas batam palma lá no início. Pra apoiar, né? Pra incentivar. A gente espera esse apoio. Mas, infelizmente, não vem. Não vem, ninguém tem essa obrigação, na realidade. Exatamente. A gente precisa começar a trabalhar com essa verdade, né? Ninguém tem a obrigação de te impulsionar. Exatamente. Né? Quem tem que ter... esse empuxo, quem tem que dar é você. É você. Por isso que é importante a autorresponsabilidade, sabe? Você precisa preencher seus valores, você precisa preencher seu propósito, você precisa preencher suas competências, sua carreira. É você. E quando você olha, assim,
pra sua história, e aí eu falo a sua e outras pessoas pra olharem pras dela. Cara, quando a gente tá em nível de estado de alerta mesmo, assim, é doido ver de como a vida vai te dando as respostas, porque acompanhando sua história, cara, você entrou, e aí você vinha ali de um movimento que, beleza, você não tinha muita opção e você ia crescendo ali de forma orgânica. Só que chegou em um momento que não era tão orgânico assim mais, né? Você precisou desenvolver coisas. E aquela mesma cena de conflito, de necessidade, de coisas que despertou em você do tipo, preciso olhar pra isso, senão não vou conseguir passar por cima. Sim. Pessoas diferentes lidariam com isso de formas completamente diferentes. Exato. E é muito louco porque, olhando de fora, a interpretação que eu tenho é que você só conseguiu desenvolver exatamente aquilo que você precisava porque o estágio de alerta ali era constante o tempo todo. Sim. E o autoquestionamento, que é uma coisa que eu percebo que as pessoas não têm hoje em dia. Exatamente. Se perguntar o que eu posso fazer, o que tá ao meu alcance, o que eu posso melhorar. As pessoas têm muita mania de falar, mas o outro é o chefe, é o outro. Hoje você tem uma puta história de tipo assim, vitória realmente. É bonita de ouvir. Ai, obrigada. Sério eu mesmo. tenho muito orgulho, assim, da minha história, porque foi caindo que eu levantei, sabe? Eu precisei... Eu tive atitudes muito ruins como chefe, por inexperiência, por não saber, imaturidade, várias coisas que olhando pra trás, eu super me arrependo de ter falado, sabe, palavras que a gente profere, porque a gente quer atingir um resultado, a gente quer o resultado, mas a gente não sabe como chegar lá, a gente não tem experiência, não tem competência pra isso. A gente, geralmente é assim, você tá num cargo de chefia, você foi colocado lá e você que se vire. Né? Só que as pessoas que estão abaixo de você, elas não têm culpa disso, sabe? Elas não merecem um chefe inexperiente, um chefe que não olha para si mesmo, que não desenvolve as suas habilidades, não se desenvolve, né? E essa relação líder e liderada é uma relação de dependência, Total. querendo ou não. O resultado da equipe depende de um bom líder. Exatamente, né? Exatamente. Na verdade, o líder, o chefe, ele quer um resultado, mas quem atinge o resultado é a equipe. Exato. Sabe? Na verdade, a função dele mesmo nem é o resultado. É a equipe, é lidar com a equipe, sabe? É gerir a equipe Extrair o melhor, né? de forma que eles tragam um resultado. Então, quando ele passa por cima de pessoas para atingir um resultado, ele tá pecando em algum aspecto ali, porque ele não é ele que vai ir lá buscar. São as pessoas que estão embaixo dele. Sabe? Otávio, uma curiosidade. Em que momento o coaching entrou? Você ainda estava na aviação ou foi pós? Não, eu estava na aviação, total. Eu fui fazer o meu primeiro curso ali, minha especialização em inteligência emocional, que foi com um coach, né? Foi o Paulo Vieira. E eu já me apaixonei. Eu tinha alguns amigos que já eram coach. Eu nunca tive esse preconceito com coach, porque as pessoas que eu conheci eram pessoas muito sérias, muito idôneas, muito... que tinham muito resultado com o que faziam e faziam de forma muito séria, sabe? Então, eu não tinha essa visão deturpada que as pessoas hoje em dia têm, infelizmente, porque tem profissional ruim e bom de tudo quanto é, né, profissão. Tem maquiadora ótima, maquiadora horrorosa, enfim. Total. Então, eu tinha muito bons exemplos. E aí, eu fiz algumas especializações em inteligência emocional com coaches e foi incrível. E a última, na pandemia, eu fiz sobre... Foi inteligência emocional também, mas foi com Jerônimo Temel. E aí, eu tinha comprado para ir presencial, na pandemia virou online, e eu tava muito ociosa. Eu falei, cara, nisso meu marido falou, por que você não faz um negócio desse? Porque, cara, é sua cara. É sua cara isso aí. Aí será? Não sei. Só que eu fui fazer no sentido de me desenvolver. O que eu pensei? Pandemia vai acabar, entendeu? Eu vou poder aplicar tudo isso. Eu vou poder aplicar tudo isso. É um desafio novo pra mim. Então, meu olhinho começou a brilhar. E eu falei, beleza, vou... Tanto que, assim, nenhum momento da minha vida imaginei que eu fosse mudar de profissão. Pra mim, eu ia realmente nascer, crescer e morrer ali dentro. Entendeu? Só que, quando eu comecei a formação, eu pirei. Eu falei, isso aqui é totalmente a minha cara. Por quê? Eu ia continuar tendo a minha liberdade geográfica. Olha só. Eu ia
preencher ali os meus valores de desafio, eu ia preencher meu valor do autorrespeito, de, sabe assim, de estar com a minha família, que, família pra mim é tudo. Então, eu ia poder ter mais tempo pro meu filho que tá pré-adolescente agora, eu ia ter mais tempo, né, de cuidar da minha casa, eu já tava nessa vibe, eu falei, tudo foi se encaixando. E eu vi que era possível, sabe? Eu tive muito resultado logo no início, então eu fui muito notada logo no início também, né? E aí, já comecei a trabalhar já entendi que o meu nicho era carreira, já fui para liderança, já comecei a trabalhar com grandes nomes, assim, no mercado. E aí foi. E tá sendo incrível, assim. Eu perguntei disso do coaching porque você usa muito e usa muito bem o termo competências, né? E o coaching estimula muito isso, né? Sim. De você buscar as competências necessárias para sanar as necessidades que você tem, as necessidades do seu trabalho, as necessidades pessoais. E é uma coisa que eu falo, a galera devia aprender na escola. Mas, infelizmente, não é interessante que todo mundo fique tão inteligente e autossuficiente desse jeito, né? Isso é muito triste. Mas se as pessoas soubessem que a solução para basicamente tudo que elas precisam é desenvolver a habilidade que ela não tem, tudo bem. Você não sabe realmente fazer determinadas coisas. Exato. Mas o caminho é desenvolver aquela habilidade. Exato. E principalmente o networking, né, Gabi? Olhar para onde você quer ir e pensar assim, quem que eu conheço ou que eu posso estar mais próximo que já tá nesse lugar. Lindo, perfeito. E aí, sei lá, e falar, gente, o que essa pessoa fez para estar nesse lugar? Sabe, ir lá, pergunta, conversa e aí sim você desenha a sua carreira, sabe? Porque as pessoas costumam... Vão passando, né? Deixa a vida me levar. Vai indo. Quando olha pra trás, fala, nossa, mas eu já tenho tanto tempo aqui nessa empresa e... Nada aconteceu? Nada aconteceu. Eu acho que o público que a gente atende hoje nas nossas mentorias é um pouco diferente. Talvez as pessoas que você atende são pessoas que já estão em meio ao olho do furacão ali e percebem as competências que elas precisam desenvolver e te buscam, né, para poder ajudar nesse aspecto. Eu ainda atendo mulheres que estão nessa questão da transição mesmo do empreender. A grande maioria delas já empreende, já tem um negócio, algumas já têm empresas até que grandes, mas chegaram ou no patamar de estagnar ou elas simplesmente fazem por fazer, aquele negócio meio orgânico, né? Exato. Mas eu percebo que o nível de mentalidade é exatamente aí, de tipo assim, cara, eu vou fazer o que aqui, o que dá, ou eu tipo, nossa, eu tenho medo de tal coisa, mas elas param no medo. Elas param na insegurança, elas param na dificuldade, elas param, eu não sei me expressar. Eu escrevi um texto sobre isso hoje, zero julgamento com quem me coloca essas perguntas, mas é que o comichão que me dá de dentro é do tipo, meu Deus, eu preciso ajudar todas elas, porque elas simplesmente não podem parar no medo. Elas não podem parar no eu não sei me comunicar. Você é uma adulta, enquanto adulta você tem poder de escolha de mudar a sua realidade. Busca o que você precisa buscar, né? Mas é autossabotagem, né? Cara, que louco. E autossabotagem é um comportamento, infelizmente, universal, né? A gente se autossabota o tempo todo. O tempo todo. É por isso que é importante essa questão do autoconhecimento, né? De você entender que existem formas de você minimizar isso e transpor esses desafios. Né? Nosso cérebro ele foi criado para proteger a gente. Quando entra um desafio novo, ele entra automaticamente em luta ou fuga. Então, assim, a tendência é você voltar para trás, é voltar para aquele lugar conhecido, protetivo, gostosinho. Mas ali não tem crescimento. Então, quando dá uma dor, é para lá que você tem que ir. É para lá que você... Se tem alguma coisa que te deu medo, é justamente lá que você tem que estar. Porque é ali que você vai crescer. É ali que você vai crescer. Ninguém falou, eu sempre falo, quem foi que disse que você não pode? Tá escrito aonde? Só me mostra aqui, tá escrito aonde? Eu não sei me comunicar. Ok, a pessoa que sabe se comunicar, ela nasceu se comunicando? Não. O que será que ela fez para se comunicar tão bem que você ainda não está fazendo? Aonde será que ela foi buscar conhecimento, habilidade? Que atitude que ela teve que você não tá tendo? Entendeu? Então é assim, botar a mão, arregaçar a manguinha e vambora. Porque senão a pessoa entra num lugar de vítima, né, Gabi? E o empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino, eu noto que as mulheres vão muito assim pelo hobby, né? Começa a empreender pelo hobby. Eu amo fazer isso. Exato, e aí vai não conseguem enxergar como um negócio. Não conseguem. E aí tem que virar essa chave, porque quando você tá na CLT, você tem pessoas que fazem todo esse
background. A parte chata a por você. parte chata. Você executa. Exatamente. Aí ele vai lá e te entrega o negócio pronto e fala assim, viu? Só me dá aqui, então faz isso aqui que tá aqui escrito e me dá um resultado. É mole. Mas quando você empreende, você é a empresa. Sabe? Você tem que virar essa chave de que a sua empresa é a sua cara. Então, assim, o que você está vendendo? Né? Qual vai ser o seu posicionamento? Como é que a sua empresa... Que valores a sua empresa vai ter? O que as pessoas vão comprar de você? O quê? Porque pessoas compram de pessoas. Por mais que você faça o melhor trabalho do mundo, vai ter alguém que vai fazer igual, pior ou melhor do que você. Por que ela vai comprar de você e não vai comprar do fulaninho aqui do lado? Então, se você não mostrar o seu diferencial, e o seu diferencial é você, não vai dar certo. É tão simples, né? É tão simples falando assim. Exato. Mas aí vem toda uma questão que se a gente ficar falando sobre isso, a gente volta, né? Sim. Da autoconfiança, Sim. da autoestima, enfim. Sem dúvida. Que é o que dá base pra tudo isso. Ô, tá, eu amei conhecer a sua história. Eu ia pedir pra você entrar lá no Disque, o que você faz, isso aqui, mas eu acho que a gente precisa de um outro podcast pra falar sobre isso, exatamente. Mas eu acho que quem tem esse radarzinho ligado já conseguiu aprender muito com a sua história mesmo. Ai, que bom. Né? Tomara. E com certeza, impossível não. Pra finalizar, eu sei que você já deu vários conselhos aqui, mas se puder resumir 1 ou 2 conselhos pra quem tá escutando a gente, são gestoras, empreendedoras, mulheres num geral, pra lidarem com esse tipo de desafio mesmo, qual conselho você daria? Olha, eu acho que o mais importante de tudo é você entender que quando você investe em você, não é gasto, é investimento. E é algo assim que vai perdurar para toda a sua vida. Então, eu acho que é se autoestimar a ponto de você não ter dó de investir em você. Porque é daqui de dentro, o seu negócio vai florescer de dentro para fora. Sabe? Então, procure por mentores. Procure estar sentado em mesas de pessoas que já estão onde você quer estar. Tampe os ouvidos para críticas de pessoas que nunca construíram nada, sabe? E olha para frente, sabe? Porque o mundo está acontecendo agora. O que já passou, você não tem mais o que fazer. E o futuro você vai construir hoje. Então, tudo que vai vir daqui para frente vai depender das suas ações presentes de hoje. Do que você está plantando hoje, né? Exatamente. Então, assim, se compare sim, mas com você mesmo ontem. Então, esteja sempre ali o seu 1% melhor. Lindo, maravilhoso, palmas. Eu amei esse podcast. Eu amei. Lindo, lindo, lindo. E assim, a cada minuto eu fico mais fascinada pelo poder das histórias pessoais. Eu tenho certeza, tá, que não é porque você teve uma história na aviação, que é diferente de muitas histórias que a gente vê por aqui, que existem essas pílulas. Não é só porque é a sua história. Todo mundo que se tem uma bela história. Olhar para sua própria história vai perceber que tem uma bela história. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Só tomar posse. Exato. E se eu puder, então, finalizar com o meu conselho, é isso. Olhe para sua história, olhe para você e tome posse, de fato, de tudo que você viveu, seja positivo, seja negativo, e busque tirar aprendizados para colocar tudo isso em prática. Certo? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por ouvir esse 3º episódio do Posicionar. E não sei em que momento do tempo e espaço você está ouvindo isso, mas compartilhe, né? Eu sempre sou do pensamento de que aprendizado bom é aprendizado compartilhado. Então, compartilha com as suas amigas, com quem mais possa ouvir e se beneficiar dessa história. Esteja sempre aqui com a gente. Viu? Um beijo. Obrigado. E até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada, tá? Maravilhoso. Beijo. Beijo.